Você chegou nesse vídeo certamente buscando uma resposta para sua satisfação profissional, para o seu sucesso. Tenho certeza disso. O título te puxou para isso. E eu tô aqui para te dizer que eu descobri isso na minha prática clínica e também na minha vida. Tudo que eu trago aqui para vocês, além de ter relação com o meu conhecimento que eu adquiri estudando muito, e eu nunca paro de estudar, né? Quem me conhece sabe disso. Além disso, eu busco sempre praticar comigo mesmo. Eu acho que isso é o meu também grande diferencial, né? Tudo o que eu aprendo, principalmente na minha área, na área da saúde mental, eu busco aplicar comigo, porque eu gosto de buscar a minha coerência. E tudo isso que eu tô falando para vocês aqui nessa introdução é a base para o sucesso. Exatamente. Então, quer saber mais? Então, fica ligado, fica comigo, vamos embora! Aproveita aí para se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar muito esse vídeo, porque quanto mais a gente compartilha, as chances da gente atingir as pessoas que precisam desse vídeo são maiores. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Bora lá? Como eu disse na introdução, a palavra-chave para esse vídeo é coerência. Quanto mais a gente for coerente com a gente mesmo, melhor. Exatamente. Então, se eu sou coerente, o que é ser coerente comigo mesmo? É fazer aquilo que eu gosto, por exemplo, se eu falo uma coisa e faço outra, eu não estou sendo coerente. Então, por isso que eu busco a minha coerência. Tudo que eu falo aqui no vídeo eu busco aplicar na minha vida, porque senão não faz sentido, né? Que profissional é essa que não aplica, né? E a gente vê muito profissional assim. Então, quanto mais a gente conseguir ser coerente com a gente mesmo, com a nossa essência, melhor. Então, essa é a palavra-chave. Mas vamos falar, então, vamos direto ao ponto. Tendo por base a coerência, o que faz sentido para o sucesso, é a gente unir alguns elementos que eu tenho descoberto com a minha prática clínica, né? E também com a minha prática profissional. Para quem não conhece a minha história, vou fazer uma breve introdução profissional. Eu sou jornalista, né? Eu sempre falo aqui, né, nos vídeos que eu sou jornalista, sou psicólogo e tal. Qual que é a questão? A minha primeira profissão é jornalismo. Eu trabalhei assim, me formei em jornalismo em 2009, lá atrás. E tive muitas experiências, porque eu sempre fui de buscar ter experiências, porque a experiência faz total sentido. É importantíssimo para você, né? Para você conseguir ser um bom profissional. E também tem a ver com o que eu vou falar aqui para vocês. Os conhecimentos a gente adquire também com a experiência, não só com a teoria que a gente vê na faculdade. Então, eu sempre fui muito mais de buscar as experiências junto com a faculdade, então, junto com o conhecimento que eu adquiri, eu queria praticar. Então, eu não conseguia me contentar só com o conhecimento. E é o que deve ser, né? Então, eu busquei tudo quanto é tipo de experiência na área de jornalismo, na época da faculdade ainda, né? Trabalhei com TV, com rádio, com impresso, com comunicação de maneira geral, com redação, era muito boa com o português, com a escrita, enfim. Então, eu busquei tudo quanto é tipo de experiência. E isso até hoje me traz bons resultados, bons frutos. O que eu fiz depois de um tempo, né? Nessa busca por muito conhecimento e muito conhecimento também, que depois eu fiz 2 especializações, né? Como eu sou mais da prática, eu não sou da vida acadêmica, então fiz especialização pós-graduação, né? Lato sensu, voltada para dança, porque dança era algo que eu gostava. Eu fiz por hobby, né? E na verdade a ordem foi jornalismo político e depois a dança. E na dança, eu me apaixonei pela psicologia. Eu já era muito fissurada por tudo quanto é assunto de psicologia.
As entrevistas que eu fazia, assim, pra rádio e tudo mais, eu queria sempre trazer um quê de saúde mental. Então, quando eu tive contato com a psicologia na pós-graduação em dança, foi que eu me apaixonei. Eu tive uma professora psicóloga que deu aula de dança circular, eu tive um professor, e todos lá eram educadores físicos, mas eu tive um professor que deu aula de neurofisiologia da dança, e eu fiquei fascinada pelo cérebro. E eu falei, quer saber? Vou fazer psicologia. E aí foi quando eu emendei a psicologia logo em seguida, né? E já comecei a fazer a faculdade de psicologia. Então essa é a minha história. E aí, em cima desse meu passado, em cima dessas minhas experiências todas, desse meu conhecimento, em cima de tudo que eu vejo, né, dos pacientes, do que funciona, eu criei esse vídeo pensando nessas ideias pra gente poder estruturar tudo junto, que são os 3 elementos do sucesso, né? E quando eu falo dos 3 elementos do sucesso, também me baseio nas experiências que eu tive dando aulas. Eu dei aulas para capacitação de liderança, né? No Senac mesmo, inclusive eu trabalhei por quase 3 anos no Senac, dando aula, e assim, gostava muito, fiquei muito em evidência lá, e era o que eu mais fazia de melhor. Eu gosto também dessa parte de palestra, enfim, de me comunicar, de ensinar. Não é muito acadêmico, mas eu gosto dessa parte de ensinar mesmo, de falar, de mostrar, enfim. Então, e eu sei que eu faço muito bem isso também. E é bom a gente reconhecer os nossos pontos fortes. Então, em linhas gerais, tudo isso que eu estou falando tem relação com os elementos. Só que assim, tô, né, te estimulando a ficar até o final do vídeo. Mas vamos lá. Quais são os 3 elementos do sucesso? Em cima de tudo isso que eu falei, de toda essa introdução, dessa minha experiência que eu compartilhei aqui com vocês, a gente fazer o que a gente gosta, unindo o que a gente gosta com os conhecimentos que a gente adquiriu e com o nosso ponto mais forte. E aí, para você saber qual é o seu ponto mais forte, eu dei uma recomendação em algum vídeo que eu já nem lembro mais. Eu ia até colocar card aqui, mas eu nem lembro que vídeo é esse. Mas eu acho que se eu lembrar, na hora que eu editar esse vídeo, vai aparecer o card aí pra você. Então, quando a gente fala do nosso ponto mais forte, pra gente saber qual é o nosso ponto mais forte, a gente precisa se conhecer, né? A terapia ajuda muito nisso. A terapia não é só para situações mais difíceis, né? Eu tô passando por um momento desesperador, tenho transtorno de ansiedade, tenho depressão e etc. Não é só para casos de psicopatologia. A gente também pode fazer terapia para se conhecer, para melhorar, para se desenvolver pessoalmente, né? E aumentar a nossa performance em diversas atividades, por exemplo. O autoconhecimento ajuda muito nisso. E tem uma técnica de você fazer uma lista dos seus pontos fortes, né? De listar de 1 a 10. Se você conseguir mais de 10, melhor ainda. E se você tiver dificuldade, porque a maioria das pessoas tem dificuldade de saber qual que é o seu ponto forte, de reconhecer os pontos fortes, de ser modesto o suficiente para admitir, eu sou muito boa em comunicação, eu sou muito boa em, que nem eu falei agora, em dar aula, e tá tudo certo. E na minha didática é muito boa por conta da minha comunicação também. Tá tudo certo você admitir, não é arrogância. Tem muita gente que confunde isso, né? Não, é importante a gente admitir aquilo que a gente é bom tanto quanto aquilo que a gente não é bom. E tá tudo certo. Quanto mais a gente admite, mais isso ajuda a gente no processo de autoconfiança. Então, fazer essa lista ajuda muito. E se tiver muita dificuldade para fazer essa lista, pede 5 pontos fortes de cada pessoa que você conhece, faz uma comparação com os que você listou e assim você vai se conhecendo. E o mais importante, para além de listar os pontos fortes, é você justificar cada um deles. Eu sou boa em comunicação por quê? Porque eu associo muito, né? Eu faço associação de ideias, eu tenho um raciocínio lógico muito bom, né? Eu consigo me expressar bem, as pessoas conseguem me entender. Então você precisa justificar
ponto a ponto que você listou, né, que você colocou nessa lista. Feito isso, fica muito mais fácil para você se convencer de que você é muito bom naquilo. Então, esse é um detalhe importante para você, ok? Para você saber qual é o seu ponto forte. Além de, claro, muita terapia também ajuda nesse processo. Então, assim, por que eu trouxe esses 3 elementos? Quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente tem a possibilidade de fazer o que a gente gosta, isso facilita muito a gente lidar com aquela profissão, com aquele trabalho diariamente. Imagina você fazer o que você não gosta. Quando eu decidi mudar de profissão, sair do jornalismo, foi muito porque eu não estava me sentindo tão bem naquela área também. Porque no jornalismo existe, claro, isso é de cada pessoa. Tem muita pressão, né? Tem muito foco na sua performance também, na questão da imagem para a TV, da voz para o rádio, né? Não são só suas qualidades, tipo comunicação, tipo escrita, tipo, não é só isso, né? Tem muito mais por trás. Tem aquela correria, aquela pressão, você atender uma linha editorial de uma emissora, né? Enfim. Então você tem que seguir muitas coisas e eu não estava conseguindo me adaptar a tudo isso, né? Mesmo tendo passado muitos anos trabalhando, porque, enfim, era a formação que eu tinha, eu não estava satisfeita, até que eu descobri a psicologia, que, enfim, nossa, é tudo que eu queria, né? Até pensei, por que não foi a minha primeira profissão? Mas, às vezes, a gente começa muito cedo, por isso que é importante esse processo de orientação profissional, né, lá nos 17 anos. Você não tem que decidir nada também, se você não tiver certeza do que você quer. Enfim, então, quando a gente faz o que a gente gosta, o trabalho deixa de ser trabalho. O trabalho deixa de ser maçante. O trabalho deixa de ser difícil, chato. Entende? Então, fazer o que gosta é importante. Sim, tá? Às vezes a gente vai ter que adaptar algumas coisas e aprender a gostar do que a gente faz também. Porque, às vezes, dentro de uma profissão, nem tudo vai ser gostosinho de fazer. Então, a gente vai precisar lançar um olhar para aquilo, mas não vem ao caso do que eu estou falando aqui agora. E aí, quando a gente fala de unir com os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo da vida, não é só a faculdade, né? De repente, desde muito nova, eu aprendi a costurar. Não é o meu caso, tá? Tô dando exemplo. Aprendi a costurar. Ok, então, vamos lá. O que eu posso fazer, unir com os meus conhecimentos, fazer o que eu gosto, eu vou ter sucesso naquilo, entende? Então, mais tarde eu aprendi a costurar, de repente eu decidi fazer nutrição e eu gosto muito de costurar. Então, o que eu posso fazer profissionalmente que eu vou unir a minha profissão de nutricionista com costurar? É possível. E qual que é o meu ponto mais forte? Eu tenho habilidade manual, de repente eu sou muito detalhista. Pronto! De repente eu posso personalizar os meus produtos, fazer um produto personalizado de nutrição, que é nutritivo, que mistura vários nutrientes, e personalizar abordando cada produto manualmente. Por que não? Então, quanto mais eu consigo unir esses elementos, aumenta-se o meu diferencial. Ainda mais nessa pandemia. A gente viu muita coisa acontecer e eu escuto muitos pacientes falando que se reinventaram. E a capacidade humana de se reinventar é infinita. Então, se você une esses 3 elementos, é certeza que você vai ter sucesso. Só que é interessante você buscar exatamente qual elemento vai fazer a diferença para você no seu caso. De repente, eu vou precisar adquirir um determinado conhecimento de marketing digital para poder divulgar meu produto? Claro! Né? Além dos conhecimentos que você já tem, você precisa também ver quais conhecimentos a mais além você vai precisar adquirir para você fazer rodar aquilo ali, né? Então, esses 3 elementos são os elementos do sucesso. Por que eles são os 3 elementos do sucesso? Porque eles vão te direcionar para o seu diferencial.
E além de te direcionar para o seu diferencial, e todo mundo tem um diferencial, porque ninguém é igual a ninguém, né? Ele vai te trazer uma satisfação, um senso de gratidão. Eu tô dando o meu melhor, eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô distribuindo o meu conhecimento e eu tô oferecendo um serviço que é único, entende? Então, isso traz uma gratificação também, um senso de satisfação, de gratidão e satisfação, e por consequência te leva ao sucesso. Então, lembrando, reforçando os 3 elementos do sucesso: fazer o que você gosta, unindo com todos os conhecimentos que você adquiriu, ou os melhores, os maiores conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua vida, e com o seu ponto mais forte. Vou tentar dar só mais um exemplo para a gente finalizar esse vídeo. No meu caso, eu já trouxe até um vídeo falando sobre isso. No meu caso, aquele vídeo que eu falo de singularidades, né? Qual é a sua singularidade? E isso é legal também a gente vasculhar no passado, né? Aquilo que você fazia de melhor na infância e tudo mais, né? Brincando, você pode transformar em algo real hoje. E isso tem tudo a ver com esses 3 elementos que eu tô falando aqui, né? Se você assistir o vídeo, você vai saber do que eu tô falando. Mais um exemplo interessante que a gente pode pensar é uma pessoa que tem uma pessoa que tem uma habilidade muito grande com a música, com o canto. Mas ela fez outra formação, é da área do direito, né? Ah, mas ela também gosta muito de maquiar. E aí? Ela pode unir tudo isso, né? A ideia é usar a criatividade para unir todos esses elementos. Mas qual que é o elemento que mais agrada? Às vezes vai ter um que não agrada tanto, como direito, por exemplo. Ah, não era bem o que eu queria, fiz mais por fazer porque era uma faculdade. Ok, mas não é um conhecimento perdido. Ele pode te ajudar até, você criar contratos e etc. Então, você não vai desperdiçar esse conhecimento. Você pode fazer de uma maneira independente as burocracias da sua empresa que você vai criar, né? Mas vou trabalhar com maquiagem, então, e canto. Como que eu posso unir essas 2 coisas? Pode. A Juliette tá aí como exemplo, né? Então, eu vou me maquiar, vou fazer minha própria maquiagem, vou fazer vídeos, vou ter vários patrocinadores e tal. Enfim, é um exemplo. O que eu posso dar de exemplo também? No meu caso, né? O meu caso eu uso esses vídeos aqui, né? Que tem a ver, muita coisa eu aprendi com o jornalismo também. Tenho contatos na imprensa para falar do meu trabalho também, com a mídia, né? Então eu posso usar tudo isso a meu favor, a comunicação junto com a psicologia, que é o que eu trago para vocês como minha principal especialidade, que é comunicação, relacionamentos e comunicação. Eu uni, né, fiz um bem bolado ali para ter um diferencial nos meus atendimentos. Então, tudo a gente pode incluir, a gente pode adaptar, nada é perdido. E esse é o seu diferencial. Por isso que esses 3 elementos são os elementos Master Blaster do sucesso. Então faz assim, você gostou desse vídeo? Dá um like, compartilha, se inscreva no canal. Se você quiser buscar os meus serviços, eu sou psicóloga, eu faço atendimentos clínicos tanto online quanto presencial. E eu também dou palestras, capacitações e treinamentos na área de relacionamentos e comunicação também. Então, faz isso, faz tudo isso, continue aqui me acompanhando e até os próximos vídeos.